Olá, 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 olá! Estamos começando o terceiro Nyancast! Ei! Ei! Eu sou o Thiago e eu nunca tive criatividade suficiente para ter uma poluição noturna. Eu sou o Eric e eu sonho em ser rico de vez em quando, tipo, todo dia. Eu sou o Pablo e eu acho que você tem que ir atrás dos seus sonhos, a não ser que a padaria já esteja fechada. Caralho, o Pablo roubou muito a minha frase, cara. Desde ontem pensando que a minha frase é genial, cara. Aí o Pablo falou de mim. Fudeu! Não, vamos lá que eu tenho que mudar. Aqui é o Brian e eu tenho tantos sonhos que eu deveria ter uma padaria. Tá. Aqui é o Gui Toledo e sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. Só melhora as aberturas musicais de Gui Toledo, né? Breve momento eu pensei que era... Quem é essa aí mesmo? Maria Bethânia? Gal, é a Gal. Gal Costa? Eu pensei que era É, ela Gal. mesmo que tava aqui. Meu pai, se fosse a Bethânia ia ser sonho meu, se quiser vai Caralho, velho. buscar quem mora ao lado, sonho meu. Nossa. Mas eu vim de Gal. Tá, e se fosse o Tiririca? Sonho meu, ai, sonho meu. Muito bem, pessoal. Hoje estamos aqui reunidos para sonharmos juntos e falar sobre sonhos. Nossos sonhos, não desejos que queremos alcançar nem nada, sonhos mesmo que a gente tem durante a noite. Brian, Oi, você sabe o que significa a palavra sonhos? eu não sei, mas eu aposto que vem do grego sonho. Provavelmente. Sonho, pelo que eu tô vendo aqui na Wikipedia, é uma experiência que possui significados distintos se for ampliado um debate que envolva religião, ciência e cultura. Não tem porra nenhuma a ver essa Wikipedia aqui. O que essa merda tem a ver com sonho, cara? E depois tem um outro negócio no meio aqui, ó, que os bebês no útero tem... Bebês no útero? O que os bebês no útero tem a ver com dormir? Eu não tô entendendo nada mais isso aqui. Eles ficam dormindo, caralho. Então, como diria John Lennon, sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. Só que eu acho que ele não tava se referindo a pessoas dormindo quando falava isso. Não, no máximo pessoas chapadas. É. No máximo, pessoas na padaria. Falando então em sonhos, vamos começar por um momento alegre do sonho, que é aqueles sonhos bons, o sonho que a gente acorda sorrindo, acorda cantarolando, né? Vamos compartilhar sonhos divertidos, então. Acorda cantarolando. Que é isso? Foi exatamente isso que eu ri. Cara, eu já ouvi falar muito de gente que diz que acorda chorando de madrugada, gente que acorda assustada, né, quando se tem um pesadelo ou um sonho aterrorizante. Agora eu nunca ouvi alguém falar que acordou rindo ou cantarolando. Isso acontece com vocês? Sim, todo mundo acorda com sono, com vontade de socar a pessoa que tá do seu lado, sei lá eu. Já uma coisa que me ocorreu? Tem muita gente que não lembra dos sonhos que teve. E se nenhum de nós 4, 5 lembrar dos sonhos que tem, o que faz? Como é que vai ser esse podcast? Chora. Fracasso. E nem a Wikipedia tá do nosso lado, né? Porque ela não sabe o que são sonhos. É o Wikipedia daquelas que não lembram dos sonhos. Nosso podcast vai ficar que nem o dela. Bom, falando em sonhos engraçados, então, e divertidos, eu vou compartilhar um com vocês, então. Eu tive um que... Uma vez eu sonhei que eu era gigante, tá ligado? Mas não é verdade isso? Não, mais gigante, no caso, não só gordo. Ah, tá. Sabe aquela cena do... Como é que é o professor Aloprado?
que ele é gigante, peida, destrói a cidade e tal. Eu sonhei que eu era daquele tamanho, cara. Tipo, andando numa cidadezinha, assim, muito viajando. Mas eu não tava por destruir nada, tá ligado? Tipo, eu só tava viajando, caminhando ali. Tu manteve a tua personalidade, tu só cresceu, né? É, tipo isso. Tava de boa na lagoa. Exatamente. Sonhos engraçados. Pô, eu não lembro de ter tido um sonho engraçado, sabia? Acho que eu nunca tive um sonho engraçado. Já foi engraçado, não um sonho. Mas uma vez eu sonhei que eu tava no meio de uma luta de boxe ou MMA, ou sei lá, que eu tava no ringue e brigando com alguém e eu acordei com a cama toda ensanguentada. Eu me mexi durante o sono e na hora que eu tomei um soco no sonho, eu bati a cara na cama. Nossa senhora! Caralho! E aí, pô, bati com muita força, cara. Fiquei com o olho roxo, tudo. E sangrou meu nariz pra cacete, assim. Papuçou a cama. O sonho não foi engraçado, mas foi engraçado acordar sangrando depois de sonhar que você tá apanhando. Então, eu acho isso, cara. Eu acho que sonhos engraçados, eles são engraçados depois que tu já acordou e aí puta, eu sonhei com tal coisa, isso é engraçado, entendeu? Porque durante o sonho, tu não sabe o que tu tá sonhando, pelo menos eu não sei. Então, qualquer coisa que pra mim na vida real parece engraçado vai ser assustador no sonho, cara. Entendeu? É porque é como se estivesse acontecendo de verdade, tá ligado? Mas será que mas a vida acontece de verdade e a vida é engraçada? A gente não sabe, daqui a pouco a gente pode acordar. Mas se esse podcast não está engraçado, tente acordar. Você... Comece a se beliscar neste momento. A gente pode gravar essa frase sempre no final. Se esse podcast não for engraçado, tente acordar. Muito boa. Mas sair da cadeira pra acordar. Mas você acha, cara, isso é uma coisa a se pensar. Será que não dá pra ser engraçado um sonho? Não, eu já tive sonhos felizes, assim. Quando eu digo sonho engraçado, também eu me refiro a sonhos felizes, né? Não só, tipo, sonhei com um palhaço e tal. Sonhei que eu era bozo. Seria assustador, inclusive, sonhar com um palhaço. Eu sonhei que eu tava brincando de gangorra com um palhaço. Não é isso, sonho engraçado. Só que a gangorra era no colo dele, era um negócio muito estranho. Era um palhaço papa. Sonhei que eu tava na Praça Nossa, sonhei com o Carlos Alberto de Nóbrega. Mas aí não com a é risada dele. Se tu sonha que tu tá no Zorra Total, é pesadelo, né? É pesadelo. Mas algum de vocês já sonhou que estava rindo? Eu já sonhei que eu tava rindo. Eu não lembro do que, mas eu já sonhei que eu tava rindo e já acordei rindo. É verdade isso. O Gui é o cara que eu falei que eu nunca vi. Agora que você tava falando, que eu tava lembrando que você falou assim, não, se acontecer uma coisa no sonho eu vou ficar assustado, porque tudo no sonho parece real. Mas já aconteceu de eu ver uma coisa engraçada no sonho que não era um sonho engraçado, mas eu, dentro da realidade do sonho, achei que aquilo era engraçado e morri de rir e chorei de rir. Eu já acordei chorando de rir. Já assim, cara. Que loucura. Já acordei rindo pra caralho, assim. Isso, mas acho que isso mais no estágio mais leve de sono. Eu acho que é mais fácil a gente dar risada, tipo aquele sono de faculdade, sabe? Que você tá sentado, o professor tá falando aula e você começa a entrar naquele mantra, e aí a cabeça começa a pensar umas bobagens, cara. E aí começa a pensar umas bobagens. Eu lembro uma aula de filosofia uma vez, ele tava ensinando sobre mitologia grega, e aí eu entre estar acordado e estar sonhando, eu vi um cavalo alado entrar pela janela da sala. Mordeu o professor pelo colarinho e puxar ele e levar embora. E eu, tipo, vi isso, sabe? Quando eu estava meio dormindo, meio acordado. Pô, eu ri pra caralho, cara. Que tipo de alucinógenos vocês usam na tua faculdade, velho? Filosofia, né? Da USP. As drogas da faculdade são fortes. Mas esse soninho leve, assim, que vocês nunca sonharam, soninho leve, que você tá acordado, você tá interagindo com o mundo lá fora, mas você já tá dormindo? Olha... normal. Tá, tipo aquela coisa, tu tá ouvindo, mas tu não tem tanta noção assim no mundo. Mais ou menos isso. Não, você tá ouvindo, mas você já tá fabricando imagens lúdicas na sua cabeça. Não, isso não então, aconteceu. Isso é mais ou menos aquilo que eu falei no último podcast, né? Sobre dormir com a TV ligada e ficar ouvindo as coisas que estão rolando na TV, mas, né, sonhando com elas. Tipo, nada a ver. Esse estágio dá pra rir bastante. Na verdade, eu não sei se isso entra como sonho, né? Porque, de acordo com pesquisas que eu fiz hoje durante o dia, o sonho só acontece durante o REM, né? Que é o último mas então...
O REM é aquela banda que canta aquela música do... Losing My Religion? É. Ah, não, essa é outra, né? Essa é outra, não é? Não, é essa mesmo. Ah, tá. Thiago, isso é uma coisa interessante pra se falar. Estágios do sono. Porque agora tu falou de sono REM e eu não faço a menor ideia do que tu tá falando. Bom, em resumo, então, existem 5 estágios do sono, né? Que são, de uma forma grosseira para dividir, tem 4 estágios que são estágios de relaxamento. Que é o estágio que tu dorme sem tomar banho, né? Isso. E esses 4 estágios, as tuas ondas cerebrais, elas vão diminuindo. E quando tu chega no 5º estágio, que é o estágio do sono profundo, que é o REM, que é o movimento rápido dos olhos, né? O teu cérebro fica tão ativo quanto se tu tivesse acordado. Eu achei isso muito interessante quando eu li. Eu achei muito interessante, desculpa te interromper agora, mas eu tava dando uma lida no mesmo material, acredito eu, e aqui diz que durante o sono REM, e se tu é acordado, é um momento em que tu fica mais disposto e mais pronto pra a tua atividade normal. E daí, isso, eu notei uma coisa que acontecia comigo há um tempo atrás, quando eu tinha que acordar pro trabalho e tal, porque hoje em dia eu sou vagabundo, eu não trabalho mais, né? Mas antigamente, quando eu tinha que trabalhar, tinha vezes que eu acordava um trapo e tinha vezes que eu acordava pronto pra ir pra guerra, era só pegar a metralhadora e botar a mochila nas costas e sair correndo. E aí, agora eu descobri por quê, era porque eu tava no sono REM. Se eu não tivesse no sono REM, provavelmente eu ia me acordar me arrastando pra fora da cama, assim. E será que acontece de tu dormir demais e sair do sono REM e entrar em outro estágio? Sim. Porque dessa forma que o Pablo tá falando, o sono REM, então, ele não necessariamente vai ser o último sono, né? Eu acredito que seja o meio, né? Não, na verdade, o que acontece? Até o 4º estágio do sono, tu chega na primeira 1h30 de sono. Depois tu entra no 5º estágio. Tu fica nele de 5 a 10 minutos sonhando e depois tu começa a regredir pro 4º, pro 3º, pro 2º, pro 1º e daí começa a crescer de novo os estágios e chega no REM de novo, depois volta. E cada vez esse tempo dos 4 estágios ele vai diminuindo e o tempo do REM vai aumentando. Caraca. Eu estudei sobre o podcast, viu? Mas como é então que existe. Quanto tempo você fica no REM? A primeira vez que tu entra no REM, tu fica entre 5 e 10 minutos. No total, o REM tem em torno de 90 a 120 minutos por noite, assim. Isso. Pra vocês, pobres mortais. Pra mim, o REM pode ter o tempo que for por manhã, né? Porque eu não durmo de noite. Eu durmo de manhã. Uma coisa que eu achei super interessante no material que eu tava lendo é que enquanto a gente tá dormindo, principalmente quando a gente entra no REM, o único sentido que a gente não perde é a audição. Ah, é? Aham. A única coisa que é capaz de te acordar é o barulho. Sabe aquelas pessoas que estão dormindo e tu chacoalha a pessoa e a pessoa não acorda? É porque ela perdeu todos os sentidos. Mas daí se tu fala qualquer coisa a pessoa acorda, tá ligado? É por isso que é tão difícil de acordar só uma pessoa num quarto onde tem muitas pessoas dormindo. Porque, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já tentei, por exemplo, uma sala com 6 pessoas dormindo. Eu queria acordar só uma. E aí eu não podia fazer barulho pra acordar ela. Então eu sacudia ela, jogava coisa nela e ela não acordava. Exatamente. Não, isso provavelmente é porque ela tava bêbada. Provavelmente porque ela tava morta. Sabe o que Tapar o nariz da faz pessoa horas? funciona também. O quê? Porra, eu ia falar exatamente isso. Travessei e ainda falei que você ia falar, eu sou foda. Então, Enfia o dedo no cu do bêbado, então, e pronto. Hoje é o dia de roubar a piada e se atropelar, tá ligado? Bom, então vamos falar sobre pesadelo. Já que vocês não têm sonhos engraçados, pesadelo vocês têm, né? Pra caralho. Eu hoje em dia não tenho tanto, assim. Mas eu, quando era mais novo, lembro de ter. E eu tenho uma coisa, o Gui até falou sobre pessoas que não lembram dos sonhos. Eu sou uma pessoa que às vezes lembro dos sonhos e às vezes não lembro. Eu normalmente tenho mais facilidade pra lembrar dos sonhos em seguida que acordei, assim. Se eu tô dormindo, aí acordei, tento lembrar, beleza, às vezes eu consigo. Mas se vocês me perguntaram o que eu sonhei ontem, é impossível de eu lembrar, entendeu? E com pesadelos... Oi? Sabe por quê? Por quê? O Jung diz que os sonhos são como bolhas de sabão. Eles se desfazem como bolhas de sabão.
entendi. Bonito. Alguém me falou isso essa semana, cara. Foi o Gui no outro podcast. Semana passada. Eu tô parando pra pensar, eu não conheço tantas pessoas cultas assim, deve ter sido o Gui mesmo que falou. Sonhos são como bolhas de sabão. E aí é legal que a bolha de sabão você consegue ver por fora dela o reflexo seu, né? Sim. Sabe, bolinha de sabão? De cabeça pra baixo. É sobre isso que são os sonhos. É o seu reflexo numa camada muito fininha e quando você tenta tocar nele, pum, ele se desfaz. Você nunca mais, ele se faz em micropartículas e volta para o inconsciente. Por isso que os morcegos dormem de cabeça pra baixo, que é pra poder ver o sonho deles direitinho. Não, mas aí eles sonham de cabeça pra cima, cara. Ah, é? Tá, mas e os sonhos que a gente consegue lembrar? Porque tu não estourou a bolha ainda. É porque você não estourou a bolha ainda. Os sonhos, eles são esquecíveis, por natureza. Os sonhos que você consegue lembrar são aqueles que você traz pra consciência. Aí você memoriza o sonho, como você memoriza uma equação matemática, uma coisa. Aí ele deixa de ser um sonho, né? Ele vira uma lembrança, né? Ele vira uma lembrança, vira uma memória. Tá, mas e como é que funciona com aqueles sonhos que, tipo, tu acorda, tu lembra, aí, sei lá, tu vai dar aquela primeira mijada matinal e tu esqueceu completamente. Esse ainda tá na forma bolha de sabão. Um sonho pra você lembrar, ele tem que virar uma história dentro da sua cabeça. É que nem ouvir o telefone de alguém na balada. Você fala, me liga, 8344-1414. Na hora você lembra, até você comprar a próxima cerveja. Ele fica num lugar do seu cérebro ali, da sua consciência, que é muito fluido, muito passageiro. No mesmo lugar da sua consciência, onde você vê que aquela parede tem 850 tijolos. A próxima parede, você já vai esquecer daquela parede que você viu agora, entendeu? Entendi, fica na área de transferência, assim que isso. outra coisa se perde. Na memória RAM. Aquilo se perde. Você tem que entrar na sua memória mesmo. Então, você acorda de manhã, antes do seu sonho voltar para o inconsciente, o ideal é que você, se você quiser lembrar dos seus sonhos, antes de você pensar em qualquer coisa, antes de abrir os olhos, antes de receber qualquer outra influência no seu cérebro, você se concentrar no seu sonho que você estava tendo. Eu tenho uma técnica. Você reconta a sua história, você reconta a história do sonho para você mesmo, e aí abre os olhos e vai direto anotar o seu sonho num caderno. É isso que as pessoas que fazem terapia, essas coisas, são recomendadas a fazer, né? Dormir com um caderninho de sonhos embaixo do travesseiro mesmo e com uma lanterninha. A hora que você acorda, antes de falar com qualquer pessoa, antes de fazer qualquer movimento brusco, qualquer coisa, você reconta o seu sonho para você mesmo. Porque a consciência vai olhar para aquilo que estava acontecendo no seu inconsciente, para aquele mecanismo que estava acontecendo no seu inconsciente. E ela vai gravar aquilo como uma história, como um filme. Tu precisas praticamente reviver o sonho na tua mente, né? A nossa cabeça, ela funciona mais ou menos como aquelas fitas de vídeo que para gravar de uma fita para outra tu tinha que fazer ela rodar inteira. Isso. É isso mesmo, cara. É que por intuição você lembra, assim, é isso. E aí cada vez que você reconta um sonho através da sua consciência, ele começa a ganhar novos significados e tudo, e você sempre vai contar ele de um jeito diferente, vai lembrar de aspectos diferentes, ou vai exaltar aspectos diferentes, porque ali, naquele momento que você está contando, determinadas coisas do seu sonho influenciam mais e te dizem mais respeito. E por isso você dá mais importância para elas e tal. É assim que se trata na terapia, né? Um sonho. Mas é quase como você passar de uma fita para outra. É quase. Porque, na verdade, quando você conta o sonho para você na sua cabeça, ele vem inteiro. Você não precisa contar a história toda com os detalhes. Já fica armazenado ali uma bolinha, uma coisa. E quando você vai trabalhando a sua consciência em cima do sonho, o inconsciente vai se abrindo para você de novo, entendeu? Aí vai montando as imagens e os detalhes, né? A sua consciência consegue ir remontando as imagens, mesmo que você não tenha recontado com aquela riqueza de detalhes. Que foda. E um negócio que eu acho muito, muito divertido sobre pesadelos, na verdade, porque pesadelo tem todo aquele negócio de medo, terror, morte, né? Basicamente, tipo... E a gente nunca morre em sonho, né? O que será que acontece se a pessoa morrer no sonho? Será que ela morre de verdade? Não, é porque, na verdade, sempre que a gente vai morrer num sonho, a gente acorda porque a gente não sabe como é a morte, né? Então o cérebro não consegue produzir a morte. Então, caralho, será que é isso? Sim, Dá tela azul no cérebro. É por isso porque o cérebro não consegue produzir a sensação de morte. E as pessoas que já morreram? Essas aí não sou eu mais, né, no caso.
Ah, que louco. Então, cara, mas eu não sei, sabia? Se essa é uma teoria defendida cientificamente, contraria muito o espiritismo, por exemplo. Exatamente. Espiritismo que se foda. O Eric resolve todos os problemas pra gente, né, cara? Como é que eu faço pra acordar uma pessoa sem fazer barulho? Enfia o dedo no cu dela. Ah, mas essa teoria é contra o espiritismo que se foda. Enfia o dedo no cu do espiritismo e já é. Allan Kardec, eu só conheço aquele centroavante do Vasco lá. Que ele não é um jogador muito bom, ele é médium, né? Porque a praça... Nossa! Pesadelos, tipo... Eu já tive uns pesadelos meio bizarros, assim, mas geralmente são coisas desagradáveis, não é nem coisa, tipo, assustadora, assim. Sonhar que tu tá pelado no meio da aula e daí todo mundo começa a prestar atenção em ti. Ou então, eu tenho vários sonhos com sala de aula e faculdade, já tive vários, assim. Tipo... Eu sonhar que eu tô na aula daquele professor de merda que é chato pra caralho, que não deixa tu olhar pro lado, que ele começa a chamar a tua atenção, apesar de tu ter 26 anos. Meu, é foda isso, tipo, eu não podia olhar pro lado e o filho da puta, vai me esperar o colega prestar atenção na aula pra continuar a aula. Tá, mas e por que tu não fala pra ele, não, beleza, pode continuar, porque eu não vou mais prestar atenção nessa merda mesmo. Eu tava sonhando. Por que tu não enfia o dedo no cu do professor? Ele já faz isso, cara. Tem horas que durante a explicação que o professor enfiava a mão na calça e começava a coçar o cofrinho, cara. Nossa senhora, cara. Era muito sexy, cara. Nossa senhora, era sensacional. Cara, pesadelo, eu não lembro de nenhum pesadelo em específico, mas eu lembro de uma temática do pesadelo que eu tenho com recorrência, assim. Eu tenho vários sonhos, vários pesadelos no caso, e que eu dei um nome de apocalipse, porque eu não sei como me referir. Porque é sempre uma situação em que tá tudo meio escuro, parece que as luzes elétricas assim não funcionam, e o céu tá sempre meio vermelho. E aí as histórias vão mudando, mas o cenário é sempre esse. E eu sonho volta e meia com isso, claro, com uma história diferente, mas o mundo é sempre assim. E aí, quando é assim, é um pesadelo. Quando é normal, é um sonho normal. Eu não sei por que todos os meus pesadelos têm esse mesmo template, esse mesmo tema. Olha, tá no Fallout, meu. Legal isso, cara, porque ela devia ser free. Devia ser um template free. Devia ser um tema cara, free, eu diria que tu deu um bom nome pro teu sonho. Assim como o Eric sonha que tá pelado na faculdade, tu sonha que tá no apocalipse, né? Cada um com as suas prioridades. Então, pior é que faz tempo que eu não sonho em estar pelado, assim, tipo, a última vez que eu... Quer dizer, fazia tempo. Mas geralmente eu tinha sonhos do tipo, ou tu tá pelado, ou tu tá de pijama, sabe? Tu foi pra aula, chegou na aula, e quando tu sentou na classe, tu percebeu, puta que pariu, eu tô de pijama. Tá, mas espera aí, quando tu sonhava que tu tava de pijama, tu era gay, né? Porque o homem não usa pijama, pelo amor de Deus. Não, 16 anos eu usava. Tinha o cabelo comprido e atendia por Suzana, tá? Tá explicado. E dormia com o dedo no cu. Não, isso aí não. Cinematograficamente falando, o Pablo sonha com 2012 e o Eric com American Pie, né? Ótimas referências. Pelado na faculdade. Não, agora entrando em um assunto então de sonhos diversos, tem um que eu preciso compartilhar com você. Eu tive um sonho uma vez, cara, que era assim, era um lugar muito louco, que era tipo muitas cores, sabe aquela coisa de sonho que não é definido, era tipo muitas cores piscando e tal. E sabe que desculpa te interromper, mas sabe que eu me pergunto se durante o sonho a gente via dessa forma ou se só depois que acordou e tá lembrando que é assim? Porque eu também tenho isso. Eu às vezes acordo e aí eu lembro do que aconteceu no sonho, de uma coisa que eu conversei com uma pessoa ou de alguma coisa que aconteceu de fato, mas que eu não consigo imaginar o cenário e eu duvido que durante o sonho o cenário não estivesse presente. Curioso isso, não é? Isso é uma boa questão, se a gente sonha desse jeito que a gente lembra, né? Pois é, eu não consigo concluir nada sobre isso, mas é curioso. Porque esse meu sonho era mais ou menos assim, ó. Tinha o chão, tá? Vocês imaginam como se fosse um mar com ondas, mas era a terra. Tipo, ficava o chão se mexendo como se fosse ondas de terra
e eram 2 exércitos, um de cada lado, eu fazia parte de um dos exércitos, mas só que o exército não era um exército com arma, era um negócio meio X-Men, meio Cavaleiro do Zodíaco, assim, sabe? Não, você saiu na mãozada mesmo. Não, o cara tocando laser, tocando raio, tocando bola de fogo, sabe? E o chão ficava se mexendo, assim, subindo e descendo como se fosse uma onda de terra, aí vinha uns caras voando e tal, e a gente tocava bola de fogo no cara. Meu, era muito louco aquele sonho. Cara, tu falou agora, isso fez eu me lembrar que eu sonhei com a criação do universo. Não, olha só, na verdade, assim, ó, eu já vou aproveitar isso pra linkar um outro assunto e ver se acontece com vocês, pra ver se eu não sou maluco, sabe? Mas... Ou pelo menos pra ver se tu não é maluco sozinho, né? Quando eu tô doente, geralmente, eu sonho a noite inteira com a mesma coisa, não sei se isso acontece com vocês. Como assim? Entrar em loop? É tipo assim, ó, eu sonho com, por exemplo, eu sonhei que eu tô plantando batata, eu tô doente, tô com febre, sei lá, alguma coisa do tipo. E eu sonhei que eu tô plantando batata, eu acordo, bebo água, volto pra cama e eu continuo sonhando que eu tava plantando batata. Aí eu acordo, vou no banheiro, mijo, volto e continuo sonhando que eu tô plantando. Eu sonho a noite inteira com a mesma coisa. Não exatamente com a mesma situação, mas o mesmo sonho, como se fosse uma continuação. Não sei se isso acontece com vocês. Toda vez que você tá doente isso acontece? Quando você não tá doente não acontece? Isso acontece comigo só quando eu tô doente. Quando eu não tô doente não acontece. E quando você não sabe que tá doente? Aí dá erro. Eu não sei, cara. É uma pergunta mesmo. Já aconteceu de você sonhar assim, repetir e descobrir depois só que você tá doente, não? Não, doente que eu quis dizer, na verdade, era tipo assim, sei lá, tô gripado, tô com febre, tô com dor de barriga, de estômago, sei lá, e vou dormir, por exemplo. Não nada grave, assim, nenhuma doença mais complexa. Tipo AIDS, assim. Tipo ebola, ou sei lá. Primeira vez que eu peguei AIDS, né? Não, esse aí, voltando no que eu falei da criação do universo, aconteceu uma vez, eu tava muito mal do estômago, mal mesmo. Eu acho que eu tava com intoxicação alimentar, alguma coisa assim, e eu tava com febre. E eu dormi, e no meu sonho era tudo preto, tudo escuro, como se fosse noite mesmo, assim, e não tivesse nenhuma luz, não enxergasse nada em volta. E daí, do nada, começou a aparecer umas luzes, tipo uns neons, assim, colorido, e iam formando o formato das coisas, tipo uma árvore, uma casa, uma coisa, e tinha uma voz, tipo uma voz do Brian, assim, uma voz grave, assim, que ficava dizendo, tipo, isso é uma casa, isso é uma árvore, uns negócios assim muito louco. E depois, quando eu acordei, eu lembrei do sonho e, claro, eu dei o nome de a criação do universo pra ele, porque pra mim foi mais ou menos o que representou, assim. Mas foi um negócio muito bizarro, eu nunca esqueço daquele sonho até hoje, porque eu tava passando mal, óbvio, cada vez que eu acordava do sonho, eu me sentia mal, mas aí eu voltava a dormir e continuava sonhando com ele. Opa. E você ficou doente por 7 dias e 7 noites. Ô, Pablo, eu tenho 2 perguntas. Tu dormiu cagando? Não. Não que eu me lembre, pelo menos. A segunda, tu é criacionista? Não que eu me lembre também. Não que eu me lembre. Em sonhos tu é, né? Talvez. A terceira, Deus era negro, era branco, asiático? Olha, cara, eu acabei de descobrir que Deus era mais ou menos assim o Brian no meu sonho. Então ele era bonito pra caralho, então. Vocês percebem que o orçamento dos sonhos do Pablo é bem restrito, né? Ele sonha sempre com o mesmo template e eles me contratam pra fazer a voz de Deus. Não, mas eu ainda tenho 2 sonhos pra contar que o orçamento é um pouquinho melhor. Vamos adiante. Nisso que o Pablo falou de sonhos recorrentes e sonhos com continuidade, eu tenho um sonho que foi recorrente, que foi assim, ó. Eu não sonhei na mesma noite ele. Eu sonhei, sei lá, com um espaço de uns 3, 4 anos. Eu tive o mesmo sonho 3 vezes. Que era um sonho que eu tava em casa dormindo. Eu acordava com barulho. Entrava um casal, um homem e uma mulher de terno, assim, roupa social, na minha casa. E eles passavam pra cozinha, assim. Então eu saía correndo de casa e eles vinham correndo atrás de mim. E eu fugia, e eu sempre chegava na beira de um abismo, sabe? Aí a primeira vez que eu sonhei esse sonho, eu me atirei do abismo. E daí quando eu ia chegar nas pedras lá embaixo, que tinha água e tal,
eu acordei. A segunda vez, eu puxei uma arma e matei os dois caras. O cara e a mulher. E a terceira vez que eu sonhei, eu fiquei parado e eles vieram caminhando na minha direção. E quando eles chegaram perto, eu acordei. Ô, Thiago, no teu sonho esse que tu disse, eles estavam de preto? Estavam com terno preto. Terno preto? É. Então me desculpa, cara, mas eles eram um MIB e tu é um alienígena. Ah, pode ser. Eu achei que ele tava na Matrix. Não, mas sacou, cara, que foi fases diferentes da sua vida, o sonho? Pode ter sido. Não, você sonhou em fases diferentes, é isso? 3 anos diferentes, foi isso que você falou? Sim, foi um espaço mais ou menos de 3, 4 anos. Mas olha a diferença da psique, cara. Do você jovem, mais amedrontado, fugindo e se matando. Aí depois você jovem, revoltado, revidando. E depois mais velho, abrindo espaço pro diálogo. É bem sintomático esse sonho. Louco, né? Mas em todas as fases da vida fugindo do casamento, né? Ô, meu, vocês já sonharam? Quer dizer, tipo, tu tá quase pegando no sono e tal. Aí quando vê, tu tem aquele espasmo do teu corpo, só que tu tá sonhando já. E aí tu sonha, sei lá, que tu vai dar um chute, uma coisa assim, e tu realmente chuta a porra da parede. Sim, já fiz isso várias vezes. Ô, meu, é uma merda isso. Eu já cansei de dar soco na parede a troco de nada, assim. E aí ficar com dor e não conseguir dormir, sabe? É foda. Isso acontece com frequência, cara. Acontece com muita frequência de eu acordar assim, chutando pra cima, sei lá. Não, isso não acontece tanto comigo, mas não de chutar ou alguma coisa assim, mas eu lembro que esses sonhos essas situações que tu tem um espasmo, assim, eu lembrava quando eu era mais novo, hoje em dia não acontece mais, não pelo menos a mesma sensação, assim, mas me lembrava muito quando eu era criança, que quando tu é criança, vai na, sei lá, na pracinha, no parquinho, no playground, e vai andar de balanço, né? E se tu embalar bastante o balanço, subir lá em cima, aquela sensação que tu sente, aquele friozinho na barriga que tu sente quando tu tá descendo, era exatamente a mesma sensação que me dava toda vez que eu tinha esse espasmo, assim. Parecia que eu tava descendo do balanço. Era um negócio muito maluco. Não, tem a ver com aquilo que você estava falando, que eu não lembro quem falou, que a atividade cerebral do sono em estágio profundo é a mesma de quando a gente tá acordado. E aí tem um tema, né, que você falou sobre esse frio na barriga. Tem um tema, quando a gente sente alguma emoção forte, quando a gente sente até uma dor física, alguma coisa, elas viram movimento neural dentro da gente. Então quer dizer que em determinado estágio, você não precisa do estímulo de fora para sentir com a mesma vivacidade internamente aquela mesma sensação. Você entende o que eu estou falando? Quando alguém te dá um soco na cara, existem reações dos seus nervos que passam aquilo para o seu cérebro e faz com que você experimente aquilo, né? Aquela dor. Sim. Como são instruções dos neurônios para o seu cérebro que geram aquela dor, você não precisa necessariamente do estímulo de fora para sentir a dor. Então, dentro do estágio do sonho, desses sonhos mais que a gente acorda se mexendo, que a gente acorda com frio na barriga, que a gente acorda acreditando naquilo que a gente estava vendo, é porque de fato a gente está experimentando aquilo dentro da gente. O nosso cérebro é estimulado como se exatamente da mesma maneira que a gente estivesse sendo estimulado pelas coisas, pelo mundo em estágio de vigília, em estado de vigília. E é por isso que os sonhos parecem tão reais, porque eles são reais. Só que eles não geram consequências, né? Que nem a nossa vida que tem hoje, amanhã, né? A gente tem uma consequência. Os sonhos eles acabam e depois a gente volta para esse lugar onde a gente está agora se comunicando, quando o sonho acaba. Pro Skype? Pro Skype. Mas quando a gente está sonhando, os sonhos são reais. Eles são reais, assim como quando a gente está acordado. Eles têm a mesma vivacidade, a mesma intensidade. Que acho que a gente talvez fale mais para frente de sonho lúcido e tal, é um pouco sobre isso. Só para fazer um adendo sobre sonhos recorrentes, que o Pablo tava falando de sonhar a mesma coisa toda noite. Eu tive um sonho, cara, que esse sonho eu nunca vou esquecer. Que era um outro sonho de perseguição, mas só que esse era um pouco diferente. Que era assim, eu tava sendo perseguido por um... Sabe aquela visão básica que a gente tem da morte? Que é um manto, assim, com uma foice gigante? Sim. Eu tava sendo perseguido por isso. E era uma rua reta, assim, tipo, 2 pistas de asfalto, tinha os postes de luz,
e era de noite. E essa forma tava correndo atrás de mim, e num certo ponto eu descobri que eu podia correr muito rápido e eu podia pular e correr pelos fios, por cima dos fios dos postes de luz. Caralho, foi por isso que aquele exército te chamou, cara. Tu é foda. Pode ser. E olha só que interessante. Aí teve uma hora que eu tava correndo pelo... Assim, ó, eu ia correndo pelo fio, aí o fio dá aquela baixadinha no meio, conforme tu vai chegando perto do poste, ele vai subindo de novo, né? E teve uma hora que eu tropecei no poste e eu caí no asfalto. E daí, tipo, eu rolei no asfalto e nisso eu acordei. E eu era criança nessa época, e quando eu era criança eu tinha mania de dormir no quarto dos meus pais, né? Eu acho que é uma coisa comum isso. E eu fui pro quarto dos meus pais, deitei na cama deles, e quando eu fechei o olho, eu abri o olho dentro do sonho, eu tava deitado no asfalto olhando pra cima, aquela figura tava em cima de mim, tipo, com as pernas abertas em cima de mim, assim, né? E tava com o capuz pra trás, era um velho barbudão, assim, cabelo branco, e ele tava com a foice pra cima, ele olhou na minha cara e disse assim, agora... Ele disse, you shall not pass. Aí ele disse assim, agora eu te peguei, e foi dar um foiçaço no chão pra me matar, tá ligado? E daí, tipo, eu saí rolando pro lado e continuei correndo muito, assim. Mas foi louco porque eu acordei, tipo, saí da minha cama, fui até o quarto dos meus pais, e quando eu fechei o olho, abri no sonho, continuou o bagulho de onde tava, tá ligado? E o velho ficou te esperando, né, cara? Ele ficou esperando eu voltar pro sonho. Uhum. Ele esperou tu voltar pra Matrix. Ele te alcançou nessa hora, na verdade. Você tava longe, olha. Você caiu, demorou todo o tempo de você ir até o quarto dos seus pais pra ele chegar até você. Ele era velho, você era rápido. Claro. Não, mas ele corria também. Ele corria muito rápido. É. Se tu por acaso tivesse ido na cozinha ou ido no banheiro antes de ir pro quarto, ele teria te pegado, cara. Ainda bem que eu fui direto, né? Talvez você não estivesse mais vivo no seu sonho. Já pensou tu morrer no sonho? Aí fudeu. Aí tu nunca mais vai sonhar. Deu game over no sonho do cara. Uma vida sem sonhos. Que louco, né? Falando ainda sobre sonhos recorrentes e até ligando um pouco com pesadelos, eu tenho muita mania de sonhar que eu tô atrasado. Principalmente assim, quando eu tenho compromissos cedo, né? Antes do meio-dia, digamos assim. Eu passo normalmente a noite inteira sonhando que eu tô atrasado. Eu sonho que eu acordei, olhei no relógio e já tinha passado horas do meu compromisso. Ou eu sonho que eu fui demitido, ou eu sonho que não deixaram eu entrar na escola. Esse tipo de coisa, entendeu? É meio que um pavor que eu tenho de acordar cedo, assim. E sempre acontece. E aí acaba que eu nunca me atraso, né? Porque eu passo acordando várias vezes ao longo da noite e apavorado que eu tô atrasado, com o coração disparado, foda, assim. E aí depois eu vejo, não, é cedo ainda. E eu acabo que eu nunca me atraso, né? Meio que uma defesa. Tá, mas isso é meio que, tipo, tu acabar sabotando o teu relógio biológico, né? Como assim? Tipo, sei lá, tu pensar, eu quando é esse tipo de coisa, eu geralmente penso, eu tenho que me acordar tal hora. Tipo, eu fico pensando nisso antes de dormir, sabe? Aí, ou eu acabo dormindo retinho e tal, e acordo no horário certo, ou eu faço que nem tu, eu fico acordando toda hora pensando, tipo, já chegou a hora, tipo... Uma coisa muito clássica disso é o primeiro dia de aula, que tu fica acordando ou tu nem consegue pegar no sono. E aí tipo quando vê... eu fui dormir... Eu tive a minha primeira aula na segunda-feira agora. Eu tinha que acordar às 8 da manhã. Cara, eu consegui dormir só às 13h30 da manhã e acordei às 7 da manhã achando que eu já tava atrasado. Uhum. E depois eu não voltei a pegar no sono. Foi uma merda. Bom, vocês estavam falando sobre as sensações que o corpo sente durante o sonho, né? Você sabe o que é um espasmo hipínico? É aquilo que a gente falou, né? De dar aquele soco na parede. Que é aquela sensação de estar caindo na cama, né? Uhum. Eu ia perguntar se tinha alguma coisa a ver com cavalos. Também pensei nisso. Né? Tava pulando e cai e tal. Pode até ter a ver com... Pode ser. Será que é? O que significa hipínico? O que é espasmo, eu sei. Eu não sei. Eu só anotei o nome aqui porque eu achei bonito. Espasmo hipínico é quando a gente sonha com cavalo. Hipínico deve ser de hipnose. Pode ser. E o legal desse espasmo é que não existe uma explicação científica pra ele ainda. Os cientistas relacionaram ele com aquele negócio que a gente relaciona, né? Com noites mal dormidas, o cara tá extremamente cansado quando foi deitar e tal.
mas não existe uma explicação do porquê que acontece aquela sensação do cair na cama durante a noite, sabe? Mas não indo muito longe, só nesse mesmo sentido de não tendo uma explicação, até hoje a ciência não sabe por que a gente sente coceira. Não tem uma explicação pra coceira em si. Tudo que não tem uma explicação científica pronta e que seja possível de provar, alguma religião vai explicar, né? Por exemplo, eu acho que a coceira é o Satanás fazendo cosquinha em mim. Com certeza. Com certeza a gente pode fazer uma religião, Paulo. Com um tridente. Já eu acho que são os energéticos. Já eu acho que são os aerolitos. Os aeroliptons. E esse negócio falando em religião e em coceira, que não tem nada a ver com coceira. Falando em religião, eu pelo menos já ouvi muito falar sobre que os sonhos, na verdade, eles são, sei lá, o nosso espírito saindo do corpo e realmente vivendo enquanto o nosso corpo dorme, né, descansa, recarrega, enfim. Vocês já ouviram muito falar sobre isso? Se tem alguma explicação a respeito? Cara, essa é uma teoria até onde eu sei espírita, né? Minha mãe é espírita, então eu já ouvi falar bastante disso aí. Mas de certa forma, cara, eu não acredito, porque se for isso mesmo, meu espírito é louco pra caramba, cara. Por exemplo, um pequeno exemplo, eu já sonhei uma vez que eu encontrei o Leonardo DiCaprio no colégio onde eu estudava, cara. Então, o que o Leonardo DiCaprio tava fazendo na escola que eu estudava? Não faz sentido nenhum isso. Mas acho que aí tem várias explicações, assim, para isso. Por exemplo, pros espíritas, pros orientais também. Pros orientais também tem vários vertentes da filosofia oriental que acredita que o espírito nosso sai também, né? Eles chamam de projeção astral. Sim, projeção astral. Eu ia falar sobre isso. É a mesma coisa? Porque eu já ouvi muita gente falar sobre projeção astral, mas eu sempre entendi isso como um estágio onde tu tá acordado e projetando. Realmente. Não, na verdade tem uma projeção astral que tu pode te projetar, sei lá, estudos, exercícios e tal, que tu consegue chegar num estado que tu consegue te projetar tecnicamente, mas que não é ligado ao sono, né? Sim, acordado, né? Ou pelo menos não dormindo, mas... Então, mais ou menos. Acho que tem raríssimos casos na filosofia hindu, raríssimos, que eles chamam de milagre, quando uma pessoa consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Quando ele tá acordado aqui, e quando ele tá acordado aqui, a alma dele tá também em outro lugar. Uhum. Isso é uma técnica raríssima, só os gurus mais, e é uma coisa que não se ensina, eu acho, né? Quem faz isso já tá na categoria de deuses, assim, pros hindus. É tipo aquela meditação do Ace Ventura? Tipo aquilo. Por isso que a projeção astral, ela é associada ao sono. Porque para sua alma sair, o seu corpo vai ficar desocupado. Então ele vai estar inerte. E aí, quem tá olhando de fora vai achar que você tá em coma, que você tá dormindo. Por isso está associado ao sono. Mas a projeção astral é uma vertente dessa questão do sonho e do sono, mas é um estágio muito, muito além de uma coisa que vem antes, que é o sonho lúcido, que é um estágio que também já é muito além daquele sonho que a gente tem, que é o sonho comum do Leonardo DiCaprio na nossa escola. Né? Não, que a gente está falando de estágios absolutamente diferentes de relação com o inconsciente. Absolutamente diferentes. O meu mestre de yoga, por exemplo, ele aprendeu e eu sei que, assim, eu não tô contando a história de um amigo meu. Eu conheci o cara, ele tinha acabado de entrar pra yoga. Ô Gui, desculpa te interromper, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tu faz yoga? Eu já fiz. Parei, tá. E tu é vegetariano e paulista também? É. Ah, tá. Não, só pra saber, assim. Só pra deixar claro de onde vem o homossexualismo desse podcast. Não é do Rio Grande do Sul. Tem 4 gaúchos aqui e o cara conseguiu ser mais gay que os 4 juntos. Mas, eu falo, o mestre de yoga que eu conheci, ele tinha acabado de entrar. Acaba de começar a se desenvolver, né? A estudar e tal. Ele aprendeu a escrever em sânscrito sozinho. Ele escreveu. O único dicionário português sânscrito que existe foi ele quem escreveu, Orlando Silva chama. E dicionário reconhecido lá pela Faculdade de Letras da USP e tal. Ele nunca conheceu alguém que soubesse escrever sânscrito. O que seria isso? Sânscrito é a língua sagrada dos hindus. Ah, tá. Obrigado. É uma língua morta que não se fala, ninguém sabe como é que fala o sânscrito, ela só é uma língua escrita, e que os Vedas, que são a filosofia hindu,
Toda a filosofia hindu de 10 mil anos atrás, acho que 5.600 anos atrás que eles falam, foi escrita nessa língua, sânscrito. Dizem que é a língua mais antiga do mundo, né? Mas daí tem discussões sobre isso e tal, mas algumas pessoas aceitam que é a língua mais antiga do mundo. Como é que esse cara descobriu? Como ele aprendeu a ler? Ele jurava de pé junto que ele aprendeu o sânscrito fazendo projeções astrais, indo se encontrar com um mestre numa universidade astral, em outro lugar, e esse guru ensinou pra ele. Se é verdade assim não é, eu não sei. O cara escreveu o dicionário, cara. Então quer dizer que os hindus inventaram o ensino EAD. Mas isso já existe há muito tempo, isso explica muita coisa. Se é mesmo possível essa projeção astral, isso explica muita coisa. De como as sociedades diferentes se comunicavam e de como o mundo sem internet conseguia produzir coisas daquele vulto que se fazia, né? Pirâmides aqui, pirâmides ali, pirâmides acolá. A projeção astral, ela é a internet dos espíritos, né? Também. É tipo o Twitter da galera, assim. Mas é isso mesmo, cara. E eles defendem quem pratica. Eu conheci muita gente que pratica isso. Muita gente mesmo. Eu pesquisei muito isso. E eles dizem que existem bibliotecas mesmo, tipo um Google. Existem universidades para onde você vai e você aprende coisas. Eu prefiro um Google. Não, a minha mãe, como eu disse antes, ela é espírita, né? E dentre várias coisas que eu já conversei com ela, ou até mesmo que eu já li, porque ela tem vários livros espíritas, coisas assim em casa, assim, tem aquela, não sei se é teoria, pra eles é aceito como verdade, né? De que sobre cada grande capital, grande cidade, tem uma colônia espiritual, que é onde os espíritos ficam depois que desencarnam, né? E lá todas as características são de uma grande metrópole futurista. Então, lá tem bibliotecas, tem tipo uma internet deles, vamos dizer assim, que eles acessam e obtêm conhecimento dali também. Então não é uma coisa tão absurda se tu for parar pra pensar. Já é, por exemplo, o espiritismo, os hindus, ou sei lá qual outra religião também que acredita numa coisa semelhante. Então, de repente não é tão absurdo assim. Pra entender isso que o Eric tá falando, vocês já assistiram o Nosso Lar? Não. Nosso Lar é exatamente essa história. Foi o Pablo, só pra corrigir. Desculpa. E só deixa eu comentar uma coisa. Será que eles reclamam do provedor de... Como é que é mesmo o nome dessa porra aí? Viagem astral. Viagem astral deles, tipo, hoje o Cosmos Ilimitada tá uma bosta. Hoje a Net Wireless tá triste, Então, cara, eu acho que sim, sabia? Sério, minha viagem eu acho que tem hora certa pra fazer algumas coisas. Acho que tem esse alinhamento cósmico, o caralho todo. Tem tudo isso, né? Tipo, tá chovendo, não rola. Não sei se tão simples, mas com certeza esse posicionamento de planetas, essas coisas. Cara, com certeza isso aí influencia. Esse pessoal acredita muito em energias que a gente não lida muito. Imagina o cara dizendo, hoje minha viagem astral tava com lag do caralho, desisti. Que nego, por exemplo, tem que parar de comer sal, tem que parar de comer carne, tem que parar de beber e tal, porque senão não rola, né? São coisas, sei lá, são elementos que prejudicam a conexão, né? Claro. Talvez. Pensando no que o Pablo tinha falado do nosso lar, o espiritismo acredita que a gente tá aqui na Terra evoluindo e se aproximando cada vez mais dessa cidade que toma conta da nossa e que tem outra tomando conta são ciclos de evolução, né? Sim. No espiritismo acredita em esferas de evolução. E a gente está evoluindo para chegar próximo àquela cidade do nosso lar e depois a gente vai subir mais e mais. E é um estágio de evolução. Então, quem sabe, até falando toscamente assim, mas quem sabe esse Google, a internet de escada e tudo, são os caminhos que o nosso estágio de evolução descobriu para experimentar a mesma troca de informação, a mesma troca de relacionamentos e nananana. Vocês entendem o que eu tô falando? Talvez isso seja um reflexo daquilo mesmo. E quando tu fala em cada cidade, tu fala geograficamente mesmo, as cidades que nós conhecemos e vivemos e tal, ou são cidades astrais? Não, são cidades em outro plano, né? Um plano espiritual, mas elas ficam sobre, né? Se tu fosse projetar geograficamente, seria sobre, né? Em cima, assim, vamos dizer assim. Caraca. De grandes cidades, grandes metrópoles e tal. Só que elas são de um tipo um ectoplasma, assim, de uma substância que a gente não vê, né? Como um espírito, como um fantasma. Brian, eu vou deixar tu puxar esse assunto porque eu sei que tu te caga de medo disso. Me cago. Qual é o assunto?
Paralisia do sono. Opa, me cago pra caralho. Eu falei me cago sem saber qual era o tópico, porque eu me cago de medo de muitas coisas, né? Mas, cara, paralisia do sono é igual aquilo que o Gui falou em algum dos últimos podcasts, algum dos últimos 2, que eu não lembro qual. Sobre... tem 50% de chance de estar certo, né? Mas eu não vou arriscar. Sobre esse negócio de ser enterrado vivo. Tá ligado? Pra mim é mais ou menos o mesmo pavor, assim. É um negócio que eu não tenho medo todo dia, mas sempre que alguém fala que aconteceu, eu me borro todo. Por exemplo, ser enterrado vivo pra mim é mais ou menos a mesma coisa do que tá dormindo e não conseguir... Aliás, tá acordado e não conseguir se mexer, que é o que dizem ser a paralisia do sonho, né? Do sono. Sim. A paralisia do sono, ela acontece em 2 casos, né? Ou tu acorda e tu não consegue te mexer, ou tu dorme e não consegue te mexer, mas daí tu não vai ver, né? Essa segunda me parece mais sadia. Só um comentário, isso também se chama Boa Noite Cinderela, viu? Então se chama drogas. Chama drogas. Cara, o único problema, a única coisa que eu mais detesto, assim, da paralisia do sono, ou de acordar e não poder se mexer, é quando eu tô numa banheira cheia de gelo e tô sem um rim. E com uma cicatriz gigante que cicatrizou em segundos, né? É tipo o Wolverine. Pois é, por que será que o Wolverine não vira doador de órgãos se ele tem fator de cura? Você não consegue cortar o cara. Tu abre ele e tira rapidinho, cara. Não, tu vai cortar, vai fechar, vai ficar o bisturi lá dentro. O Wolverine deve ser tipo uma maleta de médico, assim, cheio de bisturi dentro. De gente que tentou tirar o órgão dele. Bom, tu abre um buraco e prende com umas linhas, sei lá. Ou tu entra por um buraco que já existe e ultimamente eu ouvi falar que ele tem usado bastante. É verdade. Pelo menos, né, no universo paralelo. Eu vou ver e gay numa projeção astral. Por exemplo, se você dá o cu numa projeção astral, você é gay? Só na projeção astral, é que nem morrer no sonho. Não, só se beijar na boca, meu. Se não beijar, não é. Só se der flor. Cara, toda vez que eu sonho que eu tô dando cu, eu acordo, que acho que é porque eu nunca dei o cu na vida real. Aí eu não sei como é que é da tela azul. O cara é paulista, vegetariano, faz yoga e sonha que dá o cu. Sabe o que eu achei que tu ia falar? Toda vez que eu sonho que eu dei o cu, eu acordo cantando. E sonambulismo? Vocês já tiveram? Sonambulismo foi ótimo, né? Sonambulismo. Vocês já tiveram ou não? Tranquilo, se quiser bater papo comigo, eu tô dormindo, eu converso numa boa, sem acordar. Eu falo também, só que eu não sei, isso que o Gui falou é interessante, cara, porque vai soar gay o que eu vou falar agora, mas se eu dormisse com o Gui, por exemplo, a gente poderia conversar a noite inteira e depois não ia fazer a menor ideia do que conversou, tá ligado? Porque eu sou assim, cara, se alguém entra no meu quarto e conversa comigo, eu falo, converso tranquilamente, se ligam pra mim, eu atendo o telefone, falo... E depois, cara, eu não faço a menor ideia do que eu falei. Eu já fiz promessa pra coisa de trabalho, assim, do pessoal me ligar e dizer, hoje quando chegar na empresa, faz tal coisa pra mim. Aí eu digo, não, tranquilo, vou fazer, combinar com o cara, e depois eu não fazia a menor ideia que eu falei com o cara. E aí, tipo, o cara dizer, não fizesse o que eu te pedi, eu me pedisse o quê? Quando? Aí eu vou olhar, uma chamada atendida às 10 da manhã, assim, e cara, eu não lembro do que eu falei. Isso acontece muito, mas eu não sei se é sonambulismo, porque... Até onde eu sei, pode estar errado isso que eu vou falar agora, sonambulismo vem de sono com ambulismo, que é tipo de ambulante, não é? Do cara que caminha. É isso. Esse negócio de falar dormindo é mais ou menos comum também, na real. Tipo, sei lá, tem aquela coisa de, tu falar com a pessoa dormindo e ela nunca vai te mentir e tal, porque ela não tem noção que tu tá acordado. Mas aí é só enfiar o dedo no contigo e tal. Tá, tudo bem, mas... Tá, mas calma aí. Aí, tipo... Sonambulismo é tu tá te mexendo, coisa e tal, mas tu não tem consciência de ti. É tu, sei lá, por exemplo, tu pegar e sair do teu quarto, ir na cozinha, tomar um refrigerante, coisa e tal, as pessoas falarem contigo e tu ignorar elas completamente. Não porque tu tá com sono e quer que o mundo exploda, é porque tu não tem noção, tá ligado? Na verdade, a explicação científica é um pouquinho diferente disso, velho. É? O que acontece? Quando tu tá descendo nos níveis do sono, conforme as tuas ondas cerebrais vão diminuindo, a movimentação do teu corpo começa a diminuir também. O sonambulismo acontece quando o teu corpo não reduz o ritmo e as tuas ondas cerebrais não conseguem chegar no REM. Então,
Na verdade, o sonambulismo, ele funciona que nem um zumbi. O sonâmbulo é a mesma coisa que um zumbi. Ele tem atividade neural o suficiente para o corpo continuar funcionando e continuar reagindo e continuar tendo desejos e vontades de fazer algumas coisas. Mas o cara não tá completamente relaxado ao ponto de sonhar. Entendi. É totalmente científica essa explicação, né? É tipo um zumbi. É tipo... mas na verdade é. Entendi. É tipo Cara, um zumbi mas que não então... come carne. É tipo um zumbi vegetariano. Imagina se o Gui fosse mordido por um zumbi, cara. Ele ia atacar uma plantação, assim. Ia chupando alface, tá ligado? Ia chupar o pé da alface. Coisa, se o Gui fosse zumbi, ele ia comer só a batata da perna, né? E a planta do pé. Uma coisa que na crença popular e tal, que falam que tu não pode acordar o morto-vivo, não. Não pode acordar o sonâmbulo porque senão ele vai ficar louco, uma coisa assim. Não, na real, o recomendado é tu acordar o sonâmbulo porque ele pode até se tornar violento enquanto tá sonâmbulo e tal. Ah, é? Aham. E uma coisa que é mais ou menos comum até, se tu é sonâmbulo e tu dorme com a tua namorada ou mulher ou namorado, sei lá, é tu ter desejos sexuais e tá pouco se fudendo pra outra pessoa, tipo, tu vai dar ou eu vou dar pra ti, e não tem essa, sabe? Que legal. Tu virou um estuprador, então, acontecendo. Aí a recomendação é, tipo, tu acordar a pessoa pra ela não te comer, né? Acordar a pessoa antes que ela come o teu brioco. Você sabe como é que faço pra acordar um sonâmbulo? Enfia o dedo no cu. Enfia o dedo no cu dele. Vai ver que foi assim que o Wolverine virou gay, tá ligado? Ele era sonâmbulo. Tá? Ele era sonâmbulo e tal. Ah, que vontade de dar o cu maroto. Não, então. E assim como recomendado, olha as ideias, né? Mas assim como recomendado pro cara não te comer, acordar ele, recomendado pra caso tu estupre alguém é dizer que tu tava dormindo, né? Ah, olha aí! Boa! Chega a polícia, tu diz, Era só me acordar. Era só ter me acordado. Vocês já presenciaram alguém sonâmbulo, assim? Eu já sonambulei, cara. Uma vez eu tava com 12 anos, eu tava passagem comprada pra ir pros Estados Unidos. Na semana seguinte eu ia pra Disney. E uma semana antes, minha mãe disse que ela foi me buscar no corredor do prédio, que eu morava em prédio na época. Ela disse que ela foi me buscar no corredor do prédio, eu tava com a porta aberta, tava só de cueca, com a porta do elevador aberta. Eu tava entrando no elevador, ela me pegou pelo braço, perguntou onde eu tava indo, eu falei, pros Estados Unidos, ué. Onde mais? Tô indo comer o cu do Mickey. É o único episódio que eu sei de sonambulismo que eu fiz, mas eu fiz isso com 11 anos. Tô indo comer o cu do Mickey. Cara, eu presenciei uma vez um caso de sonambulismo, assim. O Thiago até conhece a pessoa, na verdade. Eu tava na casa de um amigo meu, um ex-amigo, vamos dizer assim. Nós tava jogando videogame de madrugada e tal. E daí a gente começou a ver um barulho. Ele foi lá, olhou, ligou a luz da cozinha e tal. E tava a irmã dele na porta dos fundos da casa, assim, tentando abrir a porta, a fechadura com o lençol, assim. E ela passava o lençol, girava o lençol na fechadura e não abria a porta, óbvio, né? Aí ele ficou esperando uns 10 minutos pra ver o que ia acontecer, ela desistiu e voltou pra cama. Já pensou que louco se ela consegue abrir a porta? Não, mas sabe o que eu achei que tu ia falar? Que é um ex-amigo, porque ele era sonâmbulo, tu acordou e ele morreu. E com isso a gente se despede do terceiro Nyancast. O sonho de agora em diante é que vocês enviem e-mails para contato@nyancast.com.br e que vocês consigam sair dos problemas de vocês sem que ninguém tenha que enfiar o dedo no cu.